pessoas podem ignorar a lei e fazerem manifestações a favor de algo que é ilegal. Ilegal é uma coisa, que você vai lá na legalidade e diz, ó, você não pode propor isso aí porque a lei não permite isso. É diferente de discurso de ódio. Bom, aí já é uma outra tipificação penal, né? Mas, enfim, fato é que uma coisa são as manifestações que até então eram pacíficas. Financiar aquilo é crime, porque aquilo é uma liberdade de expressão. E se fosse crime, então o Estado prevaricou de ter deixado essas pessoas ocuparem a frente dos quartéis. Bom, são fatos. A outra coisa é, houve dolo de quem financiou essas pessoas todas, eu estou falando inclusive dos que foram lá e depredaram, porque ele pode ter tomado essa decisão por si próprio. Ou não, quem financiou com este objetivo, ou seja, de forma dolosa, com intenção de quebrar o patrimônio público. Aí sim, aí está feito a relação causal, causa e efeito está muito clara ali, e óbvio que isso seja uma punição, uma condenação muito clara, embora todo o trâmite do Estado Democrático de Direito, da liberdade do réu em si propor, obviamente, o contraditório, ou seja, a ampla defesa precisa ser garantida porque isso está na Constituição. Bom, a gente vai continuar acompanhando esses casos todos aí, porque tem uma nuvem aí que não se sabe exatamente qual é a autoria. Porque uma coisa também, mesmo na questão do funcionário público, foi imperícia, ou seja, erro, ou ele tomou uma decisão realmente de forma intencional para facilitar a entrada de pessoas numa área que deveria ter sido protegida. Também tem muita coisa que precisa ser analisada à luz do direito e da legalidade, e isso é muito importante, senão a gente perde o país. São 3 horas e 57 minutos. Defender a legalidade e a Constituição não é crime, né? Muito pelo contrário, convenhamos. 3h57. A Petrobras anunciou uma redução no preço do gás natural às distribuidoras a partir do dia 1º de fevereiro. É uma redução importante. Vamos conversar com o Viga no Rio de Janeiro, porque ele tem mais detalhes e é importante também ficar atento se essa redução vai chegar na ponta para o consumidor. Viga, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Piotr? Boa tarde para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Piotr, uma redução expressiva, como você bem disse, a partir de 1º de fevereiro desse ano de 2023, de 11,1% no valor do gás natural vendido pela Petrobras às distribuidoras. Esse é um mercado que tem características, especificidades determinadas, porque o calendário de ajuste para cima ou para baixo, ele não atende ao nosso calendário gregoriano, né? É um calendário, é um trimestre móvel. Então, essa redução de 11,1% no gás natural vendido pela Petrobras às distribuidoras começa a valer no comecinho de fevereiro e é uma queda em relação ao período, né, ao trimestre móvel, novembro, dezembro e janeiro. Novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023. E por que a Petrobras está promovendo essa redução significativa de 2 dígitos no valor do gás natural vendido às distribuidoras? Por conta daquela velha e conhecida fórmula da paridade, né, que envolve tanto o Brent, quanto o Brent é o barril do petróleo de referência no mercado internacional, quanto o câmbio. O câmbio ficou praticamente estável no período, 0,2%, mas o Brent teve uma queda de quase 12% e é o que está puxando, trazendo para baixo esse gás natural vendido pela Petrobras às distribuidoras. Como eu disse, Piotr, esse é um mercado cheio de especificidades e características próprias, tanto que a remuneração das distribuidoras de gás, seja aí de São Paulo, aqui do Rio de Janeiro e outras espalhadas por todo o país, ela é definida aí numa métrica determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que, na prática, o que o consumidor deve esperar na ponta, no seu bolso, é o gás 11,1% mais barato já a partir de fevereiro deste ano de 2023. O gás é um insumo extremamente importante para o setor residencial, para o setor comercial e principalmente para o setor industrial. Isso sem falar, é claro, no gás natural veicular. Por falar em gás natural veicular, falar em combustíveis, hoje a gente já falou aqui na Jovem Pan, né, Piotr? Saiu o resultado do IPCA do ano de 2022, fechou acima do teto da meta, mas bem melhor do que em outros países do hemisfério norte, 5,79%. E os combustíveis deram a sua parcela de contribuição para trazer para baixo essa inflação mais para perto do teto da meta. Então, vejamos, um cálculo feito pelo IBGE mostrou que, se fossem excluídos 2 itens importantes, a energia elétrica e também a gasolina do cálculo do IPCA, esse IPCA que fechou em 5,79, Piotr, não seria de 5,79, e sim de 9,56%. Aí vamos por dentro dos combustíveis. A gasolina, ela deu um impacto de menos 1,70 ponto percentual no IPCA do ano passado,
caiu 25%, 25,70% em 2022 no IPCA. O etanol caiu 25,40%, impacto de 0,25 ponto percentual, enquanto que o gás encanado, ele teve um impacto de 0,02 ponto percentual, e o gás de botijão, chamado gás de cozinha, subiu bastante no ano passado, 6,27%, alta no IPCA, impacto no IPCA, melhor dizendo, de 0,09 ponto percentual. Piotr, para não fugir à regra, eu posso fugir rapidamente ao protocolo ou não? Rapidamente, Viga, diga lá. Vamos lá, porque autoridades do governo, a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia, a ANS, estão apurando supostos eventuais ataques de vandalismo que aconteceram a torres de transmissão, de linhas de transmissão em 3 locais diferentes do país, no sul do país e também no norte do Brasil. Não dá para fazer uma associação direta nesse momento, mas houve perdas de 3 linhas aí em meio ao que aconteceu em Brasília no último domingo, e as apurações já começaram. Medidas preventivas estão sendo adotadas por esse comitê de crise formado por ONS, ANEEL e também Ministério de Minas e Energia, ou seja, aumentando o intercâmbio de energia entre os sistemas, entre as regiões, e nesse momento mais sensível, vamos dizer assim, nenhuma parada técnica está sendo autorizada pelas autoridades da área de energia elétrica. Pois não, Viga. Obrigado, informação importante do Viga. E a gente tem um outro detalhe aqui também, informação de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. A gente está falando exatamente da substituição de críticas que o interventor federal na Secretaria de Segurança do DF fez justamente a esse comandante, agora já ex-comandante, mas o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão desse ex-comandante da Polícia Militar do DF, obviamente em virtude de todas as investigações acerca das manifestações e das depredações, atos de vandalismo no último domingo. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes, mais informações sobre esta nova determinação do ministro Alexandre de Moraes. Agora são 4h03. Bom, vamos seguir porque a gente vai fazer um debate ainda sobre este assunto. Nós temos os nossos convidados aqui, e os convidados justamente para entender um pouco mais ainda de tudo o que aconteceu no domingo. O ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, está conosco, ex-presidente da Câmara também, e também o diretor de prerrogativas da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, Newton Rumbis de Oliveira. Senhores, sejam todos muito bem-vindos. Quem tem razão? Ministro Aldo, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Eu começo contigo. Pelo que o senhor viu exatamente no domingo, o que é preciso ser feito nesse momento? Além, obviamente, de todas as investigações. Os fatos estão consumados, não há por que não reclamar, não apontar os dedos para quem depredou patrimônio público, está muito claro. Isso há um consenso praticamente no país. Mas esses movimentos existiam, era um questionamento político, até então pacífico em boa parte dos momentos. Fato é que nós temos uma realidade no país que ainda está muito nervosa. Qual a sua opinião, ministro? Seja bem-vindo. Boa tarde, Piotr. Boa tarde ao doutor Newton. Boa tarde aos nossos internautas. O que todos nós esperamos é que se faça justiça, tá certo? E para se fazer justiça, você tem um pressuposto, equilíbrio. Você não pode fazer justiça se não houver equilíbrio no gesto. Equilíbrio significa firmeza de convicções para que a punição possa alcançar quem merece ser punido, mas justiça também não se confunde com vingança. Justiça exige que se separe responsáveis, atores de crimes como os que aconteceram no último domingo, daqueles que foram atores secundários no processo. Eu lembro que em 2006, eu era presidente da Câmara dos Deputados e houve um episódio, não nessa proporção, não com essa violência, mas foi um episódio violento. 600 pessoas invadiram a Câmara dos Deputados, depredaram patrimônio, feriram gravemente servidores. E eu dei ordem de prisão, dei voz de prisão a todos eles, tá certo? Pedi que a Secretaria de Segurança removesse todos os presos que estavam sob minha custódia para o ginásio Nilson Nelson, para que fossem autuados um por um,
mas recomendei, em primeiro lugar, que eles tivessem assistência médica, que foi oferecida pela própria Câmara, que fossem alimentados, que as crianças fossem separadas com os idosos, fossem retirados do meio dos presos, que as mães que tivessem acompanhada de crianças também fossem separadas, para que você pudesse, de fato, promover a averiguação da responsabilidade dos culpados em torno disso. E aí, Piotr, o que você vai ver é que na verificação, muitas dessas pessoas foram chamadas para Brasília sem saber nem o que iam fazer, tá certo? Ali havia um grupo, um núcleo, que tinha a intenção, a determinação de promover violência, de promover invasão, de promover depredação, mas havia outros que haviam sido recrutados com outro discurso, com outra narrativa, com outra intenção. Então, eu acho que é preciso fazer essa separação. Naturalmente, as autoridades policiais, quando interrogarem, quando investigarem, elas vão chegar a essas conclusões. Mas o que não cabe nesse episódio é impunidade. Se não cabe a vingança, também não cabe a impunidade. Porque a punição ela tem um efeito educativo. A punição não é apenas para alcançar o indivíduo. A punição é para projetar na sociedade a ideia de que esse comportamento é inadequado, de que esse comportamento ele não pode se reproduzir. A punição tem essa razão também pedagógica. E o que aconteceu em Brasília no domingo é uma coisa inaceitável, porque era um ódio contra o país, não é contra uma instituição, Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, era mais do que isso. Você viu obras de arte da história do Brasil, da memória do Brasil, agredidas, atacadas, vandalizadas, quadros do Patriarca da Independência, a galeria dos ex-presidentes da República. Não, isso é inaceitável. Essas pessoas têm que ser punidas severamente. Os atores, aqueles que foram cúmplices, de alguma forma, os que acobertaram, têm que ser punidos exemplarmente, porque isso não é admissível. Isso deseduca o país, isso fragiliza o país, isso divide o país. Ou seja, nós já tivemos 2 governos seguidos, 2 eleições seguidas num país dividido. Num país dividido você pode ganhar uma eleição, mas num país dividido é difícil de você governar, é difícil de você remover os obstáculos ao desenvolvimento do país num país dividido, onde as energias políticas, espirituais, intelectuais vão sendo desperdiçadas numa guerra sem futuro, numa disputa sem horizonte. Ministro, já volto ao senhor. Doutor Newton, seja bem-vindo uma vez mais. Boa tarde ao senhor. A gente tem visto, e essa é uma preocupação aí que manifestou o ministro, e é de todos nós, obviamente que quem é culpado, quem depredou patrimônio público, quem fez isso de forma dolosa, sobretudo, tem que ser punido e tem lei para isso. Mas todo mundo quer também, e nós sabemos o porquê, a OAB até às vezes recebe críticas por causa disso, porque busca o devido processo legal, o direito à ampla defesa. Qual é a situação dessas pessoas todas? A OAB está acompanhando? O ministro fez menção que muita gente, inclusive, naquele episódio de 2006, quando ele presidia a Câmara dos Deputados, muita gente estava lá e, obviamente, que não tinha nenhuma intenção de depredar nada, fez apenas parte daquele grupo. O que é plenamente possível usar exatamente essa mesma analogia em relação ao que aconteceu no último domingo. E a gente tem visto vídeos na internet, e são vídeos, são imagens, elas precisam ser desmentidas, porque elas mostram uma situação em que as pessoas foram colocadas todas num ginásio de esportes, dormindo no chão, sem audiência de custódia, enfim. Qual é exatamente a situação dessas pessoas? Não houve separação de mulheres, de crianças e idosos também. Boa tarde, Adalberto, ministro Aldo Rebelo, é uma satisfação e uma honra aqui com Vossa Excelência, a todos os espectadores, uma boa tarde. Adalberto, nós estivemos desde domingo, quando deflagrou toda a problemática, já imaginando que iriam ter pessoas presas e a dificuldade, talvez até na organicidade disso tudo, eu determinei que 2 os procuradores de prerrogativa da nossa OAB-DF acompanhasse e diligenciasse a Polícia Civil ou a Polícia Federal, dependendo da situação,
para que acompanhasse. Entrei em contato com o Corregedor-Geral da Polícia Civil, doutor Adival, que assim, de maneira muito transparente e republicana, franqueou todo o acesso para a advocacia, para poder fazer o trabalho dela. Afinal de contas, como disse o ministro Aldo Rebelo, a gente entende que essas pessoas que estavam ali depredando, causando realmente um prejuízo ao patrimônio público, merecem a reprimenda e o peso da lei estatal. Por outro lado, isso não quer dizer que elas não tenham direito à ampla defesa e ao contraditório, acesso à advocacia, que são direitos igualmente constitucionais. Então, nós trabalhamos com essa perspectiva, sem adentrar no mérito, se elas são efetivamente culpadas ou inocentes. O fato é que, estando presas, ela tem direito ao acompanhamento com um advogado, à ampla defesa ao contraditório, e isso só se legitima com a atuação livre e independente da advocacia. Foram muitas as pessoas. Nós, inicialmente no domingo, lá na Polícia Civil, aproximadamente 400, mas ontem houve a deflagração da Polícia Federal de uma operação que culminou na prisão de mais de 1.200 pessoas. Sim. E elas estão hoje na Academia da Polícia Federal, que é um local muito amplo, um espaço maior do que, por exemplo, um estádio de futebol, com um ginásio de esportes, mas a maioria preferiu acampar a céu aberto. Elas estavam acampadas no QG, então elas levaram, a boa parte levaram os seus barracas, materiais de acampamento. Algumas estão acampadas lá ainda. E essas pessoas, né, estão tendo ali um banheiro, inclusive com possibilidade de banho, tem acesso amplo à água, alimentação. Ontem foi dada, um pouco atrasada a questão do almoço, mas isso justificou porque a logística, eles ainda estavam tentando entender melhor toda a situação, a complexidade. A gente cobrou isso deles lá, mas conseguiu. À noite foi dado o jantar, hoje pela manhã, café da manhã, e o almoço. Eu estive lá presente e acompanhei a entrega do almoço para todos que estavam lá. Tá. Doutor, e o fato... Só me permita fazer um complemento, por gentileza. E o fato de pegar... Doutor, só para complementar, e por gentileza, eu quero dar todo o tempo de resposta ao senhor, só para não perder esse momento da sua entrevista, do seu depoimento. O fato de levar todas as pessoas detidas que estavam apenas em frente às unidades militares, isso é justo na sua opinião? Faz sentido? Adalberto, para ser sincero, até como posição institucional da ordem, a gente fica numa situação tanto quanto delicada, mas até porque a gente não teve acesso aos autos. O que motivou efetivamente essa prisão? Ao que tudo indica, as informações que a gente tem lá da Polícia Federal é que houve uma decisão do ministro Alexandre para que prendesse em flagrante. E aí, a prisão em flagrante, quem dá essa ordem é a autoridade policial, e ela quem fundamenta, ela que tem que dizer o fundamento da prisão em flagrante. E do meu ponto de vista, a autoridade policial lá tem que justificar, inclusive entregando a nota de culpa, e até onde eu encontrei, eles entregaram a nota de culpa para cada um deles. Agora, o mérito realmente dessa prisão em flagrante, acredito eu, que tem que ser melhor analisado pela Justiça, nas audiências de custódia, acompanhado efetivamente cada um deles da sua respectiva defesa. Uhum. Ministro, vamos lá, eu quero retomar aquele episódio de 2006 em que o senhor conduziu e estava à frente da Câmara dos Deputados. Naquele momento, do ponto de vista histórico da realidade brasileira, a gente tinha uma lógica democrática que eu suponho seja bem diferente da realidade atual. Havia até o que boa parte do público acusava de complacência, seja dos direitos humanos, a OAB, ou mesmo a imprensa, porque dizia, há um devido processo legal, tem direito à ampla defesa, enfim, e as pessoas acabavam sendo atendidas exatamente ao rigor da lei. O senhor acredita que, neste momento, vai haver esse tipo de tratamento, ou as coisas estão sendo atropeladas devido ao momento, até pelo revanchismo, como o senhor já acusou, e teme que isso ocorra a partir de agora, que não se observe a legalidade dos fatos? A gente já viu que, por exemplo, crianças e mães e também idosos foram colocados todos no mesmo lugar, diferentemente do que o senhor determinou lá em 2006. Olha, eu estava aqui olhando o noticiário e registra que há
Polícia Federal já mandou separar 600 pessoas, entre mulheres com filhos e idosos. Acho que essa é uma providência que, a ser verdadeira, a notícia que eu estou vendo aqui nas redes sociais, já é uma coisa assim adequada, né? Fazer essa separação. A demora, eu não sei se o doutor Newton concorda com isso, é porque a autuação é individual. Você não faz um boletim de ocorrência coletivo. Você tem que fazer a identificação de cada um dos detidos. Essa identificação demora um tempo, porque tem ali um escrivão para tomar as notas, etc. Eu sei que na época em que eu efetuei essas prisões na Câmara, eu fui alertado, inclusive, pelas autoridades da Segurança Pública do Distrito Federal, que isso ia demorar bastante, porque você precisava mobilizar um aparato, os delegados, os escrivães, para tomar esses depoimentos, porque a polícia queria fazer um boletim de ocorrência coletivo. Você registra, mas não individualiza, e depois você vai averiguar, investigar. Eu disse, não, eu quero que todos sejam identificados previamente, porque depois fica difícil, e também porque eu queria que tivesse a identificação para depois pedir que eles indenizassem a Câmara pela depredação do patrimônio. Eu acho que se a OAB está acompanhando com a sua autoridade, com o conhecimento das normas, com as regras, com a identificação do que é legal e do que não é. A Polícia Federal também não tem uma tradição de ser uma polícia truculenta, uma polícia violenta, pelo menos não tem essa tradição. Claro que sempre tem as exceções. Sim. Acho, portanto, que com essa fiscalização é possível, né, que os direitos das pessoas presas sejam respeitados e que se faça essa investigação e essa apuração com o rigor necessário, combinado também com o equilíbrio nessas circunstâncias. Doutor, eu já volto ao senhor, só nós temos uma informação em Brasília agora. A Luciana Vedolin tem mais detalhes sobre a prisão anunciada há pouco pelo ministro Alexandre de Moraes, do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, ainda na esteira das investigações dos fatos ocorridos no domingo. Luciana. Olha, Piotr, a justificativa é o seguinte, que teria havido aí conivência por parte das forças do Distrito Federal que não atuaram de forma conjunta e eficiente para evitar a invasão dos prédios públicos. Hoje, Alexandre de Moraes esteve com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o novo diretor da Polícia Federal. Foi Alexandre de Moraes, inclusive, que determinou o afastamento do governador Ibanez Rocha do cargo desde o último domingo, exatamente por conta dessa letargia das forças policiais aqui do Distrito Federal. A informação é que o afastamento, o ex-comandante havia ficado ferido durante o confronto e ele vai ser substituído pelo coronel Cleptor Rosa. Além desse pedido de prisão do ex-comandante da Polícia Militar, o afastamento dele também já era dado como um certo e está trazendo aí uma série de repercussões na economia, na discussão aqui no governo do Distrito Federal. A governadora em exercício, a vice-governadora Celina Leão, disse o seguinte: o governo do Distrito Federal está em contato com poderes federais por meio de um grupo de trabalho que foi formado logo após essas reclamações, essa invasão aqui aos prédios da esplanada dos ministérios. Hoje será assinado e liberado um decreto no Diário Oficial da União das primeiras mudanças do interventor Capelli na segurança do Distrito Federal. A expectativa é de que a gente tenha várias mudanças. Já foi trocado o superintendente da Polícia Federal aqui no Distrito Federal, agora o comandante da Polícia Militar. Ainda de acordo com Celina Leal, o governo do Distrito Federal está disponibilizando ônibus da SLU, o equipamento da SLU, para deslocamento dos detidos, todo o reforço para os presos, especialistas em artes para realizar, inclusive, a reforma desse
esse patrimônio público que foi totalmente depredado durante as manifestações do último domingo. Ela evitou se pronunciar sobre esse pedido de previsão do ex-comandante da Polícia Militar e disse que falar sobre o impeachment do governador Ibanez Rocha, governador afastado, nesse momento também seria precipitado. No governo do Distrito Federal, na Câmara Legislativa, por unanimidade, já foi aprovada a criação de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, para apurar exatamente o que aconteceu nessa questão envolvendo as invasões. E disse que o erro foi do comando da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Declarações da governadora em exercício, Celina Leão. Muito obrigado. A informação da Luciana aí, portanto, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de prender o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu volto aqui ao nosso debate. Dr. Newton Rubens de Oliveira é representante da OAB lá do DF. A gente também está com o ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo. Dr. Newton, a gente teve agora essa informação, a prisão do ex-comandante do Distrito Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal. Prisão é sempre uma medida extrema. Mas o senhor falou também há pouco que a OAB não teve acesso aos autos. Advogados não terem acesso aos autos tem se tornado algo comum na história recente do país. É uma reclamação, inclusive, que afronta a Constituição, não permite a ampla defesa. Aliás, como é que alguém se defende sem saber exatamente do que está sendo acusado? Se a gente viu isso com empresários que têm advogados extremamente estrelados, caros, que têm acesso às cortes de Brasília, como é que essas pessoas vão se defender? Os advogados delas terão acesso aos autos? Como é que isso vai funcionar? Qual é a lógica hoje do direito que está imperando, embora a Constituição determine já o que deveria acontecer, mas o que está acontecendo nesse momento, doutor? Alberto, a regra basilar da nossa Constituição Federal é a transparência. Não dá, a gente não consegue mais hoje, no atual estágio hoje de república, considerar que atos administrativos sejam considerados sigilosos, a não ser que haja de fato uma justificativa para isso. A advocacia, como essencial à administração da justiça, ela só se torna eficaz se tiver plena atuação, ampla possibilidade de atuação. E no escuro ninguém consegue trabalhar. Sim. Tem que necessariamente ter acesso aos autos. Essa é uma garantia do Estatuto da Advocacia, mais recentemente reforçada pela Lei de Abuso de Autoridade, aonde define que é crime de abuso de autoridade a negativa de acesso aos autos quando não houver justificativa. Sim. E especialmente se o advogado tiver procuração. Tendo procuração, ainda que tenha sigilo, necessariamente não pode haver o indeferimento de acesso aos autos para o advogado, desde que esses autos já estejam plenamente documentados, como prevê a súmula do Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos entender se tudo isso vai ser de fato seguido a partir de agora, porque as denúncias de advogados em relação a não ter acesso aos autos só se avolumam, doutor. É uma coisa impressionante. Doutor Newton Rubens de Oliveira... Alberto, pois não, doutor. Desculpa. Nós, da Comissão de Prerrogativas do OABDF, eu como diretor de prerrogativas do OABDF, tenho a incumbência de receber eventuais reclamações da advocacia que não estejam tendo acesso aos autos. Ainda não tivemos nenhuma reclamação nesse sentido. Aliás, na Polícia Federal, como nos tem sido franqueado, finalizado o auto de prisão em flagrante, isso vai ser incluído no processo judicial eletrônico para que a advocacia tenha pleno acesso. Essas são as informações que nós temos. Mas, por enquanto, ainda não recebemos reclamações da advocacia. Doutor Newton, muito obrigado. Ministro Aldo Rebelo, obrigado pela participação no debate. Boa tarde ao senhor também, viu?